O jovem que tem menos de 18 anos sobre política e eleição. Este assunto foi estudado numa pesquisa que vai ser apresentada hoje à noite no Centro de Convenções Rebouças, aqui na capital, durante o Fórum de Debates da Sociedade Brasileira de Pesquisa de Mercado. Estão conosco duas pessoas que participaram desse trabalho. Ana Maria Silva Dias, do IBOP, e Júlio César Gibrail Thanos, da Agência de Pesquisa Research International Brasil. Bom dia, Ana Maria. Bom dia. Ana Maria, o que o jovem pensa de política e eleição? Ele acredita? Olha, ele está muito preocupado porque deixaram... É uma coisa de falta de confiança, entende? Ele acha que o governo não confia nele e ele não confia no governo. Aí, de repente, deixaram ele votar. E alguma coisa assim, deixaram ele votar. Mas por que deixaram votar? Certamente porque deve interessar para alguém, tá certo? Porque a contrapartida da responsabilidade desse voto ele acaba não tendo. Ele não consegue entender por que ele pode votar e não tem responsabilidade civil. Ele não pode tirar a carta de motorista, que seria a verdadeira entrada dele para a vida adulta. Uhum. Tá Ele certo? acredita que o voto pode mudar a situação do país? Acredita. Acredita. Eu acho que não é que ele acredite assim de uma maneira muito emocionante, entende? Mas acho que eles percebem que o caminho é esse. Uhum. O caminho é o voto. Ainda que num primeiro momento eles acham que vão anular voto, não sei o quê, eles reconsideram a posição deles e acabam escolhendo algum candidato. Eles percebem que é necessário votar. Júlio César, bom dia. Bom dia, Tom. O jovem tem a noção de coletividade? Ou ele pensa só nele? Não, ele tem a noção de coletividade, inclusive nós estamos falando de política. Existe, pelo que percebemos nessa pesquisa, uma consciência muito grande da importância da política no contexto da sociedade. Agora, realmente, a atitude dele frente a essas eleições, quer dizer, é de alguma desconfiança. Ele está um pouco, vamos dizer assim, desmotivado. Por quê? Em função, basicamente, das esperanças que foram sendo somadas na trajetória da chamada Nova República. Né? Então, agora me diz uma coisa, como fazer para mudar essa situação? Para reverter essa expectativa que é ruim? Pois é, nesse trabalho de pesquisa, nós conversamos com algumas lideranças políticas, com alguns candidatos à prefeitura e vereança, para saber se havia, quer dizer, se havia uma preocupação dos partidos políticos em desenvolver um trabalho específico junto ao segmento jovem. O que nós constatamos é que a população é lidada, vamos dizer assim, é considerada como um todo. Né? Uma das possibilidades exatamente seria se dirigir ao segmento jovem, né? Tentando reverter todo esse processo de alguma desilusão que existe em relação à política. Ana Maria, teria então de ser feito um trabalho voltado especialmente para o jovem? Porque a gente viu, por exemplo, na campanha das diretas durante o Plano Cruzado, o jovem participou ativamente como toda a população. Bom, e na verdade a visão que ele tem hoje não é diferente da visão do conjunto da população. Eu acho que devia ser feito um trabalho junto ao jovem especificamente, mas esse trabalho não deve se restringir ao jovem. Mas é necessário resgatar essa questão da confiança e da credibilidade, que é o que a população, de uma maneira geral, está demandando. Vocês ouviram quantos jovens, com qual faixa de idade? Olha, são jovens de 16 a 18 anos, nós fizemos 8 grupos. Sendo de homens e de meninos e de rapazes, né? De classe A, B, C e D, quer dizer, um grupo Ao todo, de quantos jovens? Uns 80, né? jovens. Uhum. Durante que período foi feito esse trabalho, Júlio? Final de setembro, início de outubro. Agora, como é que vocês estão vendo o momento político que a gente vive em termos da responsabilidade da eleição de 15 de novembro? Pois é, existe um verso composto pelo Cazuza que mostra bem essa situação que o jovem se encontra e como ele se relaciona com a política. Que é mais ou menos assim: Brasil, mostra a tua cara, confia em mim. Quer dizer, o jovem, na realidade, quer dizer, a colocação dele é que precisa haver uma confiança nele e, por extensão, na população. Né? Inclusive, o mostrar a cara é um pouco falar com sinceridade, quer dizer, falar abertamente.
Como é que você vê a importância do jovem? Aí nós temos que falar do jovem que tem acima de 18. Dos que estão chegando aos 18, que vão poder votar já no ano que vem, né? No ano que vem nós temos mais uma eleição, daqui a 2 anos uma outra eleição. A importância desse jovem se engajar no processo político e perceber que através do voto, o voto é um dos melhores instrumentos para a gente mudar a realidade, mudar a situação. Puxa, é fundamental. O jovem de hoje vai ser o dirigente de amanhã. Então é muito importante que eles tenham engajamento desde já em todo esse processo. A única forma não sei se a única, mas talvez uma forma importante de se considerar é exatamente buscar um diálogo, buscar o envolvimento do jovem com a política desde já. Nós estamos falando no jovem de 16, 18 anos. Certo. Não é? Que é o público pesquisado. Ana Maria, o que você acha? Olha, eu acho que tem um momento que eles tiveram que fazer um cartaz, um recorte de revista. E um dos grupos pôs a seguinte frase: democracia, uma bomba em nossas mãos. Quer dizer, isso mostra claramente como eles percebem que a questão da democracia não é uma questão de cúpula apenas e de decisões que sejam tomadas exclusivamente na cúpula, mas exige a participação da sociedade. Pois é, a bomba pode explodir, mas a gente tem também a alternativa de tentar desmontá-la, né? Quando eles falam uma bomba em nossas mãos, quer dizer, nós somos responsáveis pela manutenção do processo democrático. Tá certo. Ana Maria, muito obrigado pela presença. Júlio César, muito obrigado. Bom dia para vocês. Obrigado. A greve do metrô de São Paulo, você vai saber